Converso agora com Beto Saadia, que é diretor de investimentos da Nomos, que já está aqui comigo. Beto, muito bom dia. Bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação sempre. Obrigado pelo convite, Débora. É sempre um prazer compartilhar essas manhãs aqui com vocês. Beto, vamos lá, né? Já são quase 10 dias, então, do shutdown, com o Senado rejeitando 7 propostas já, né, de orçamento para poder encerrar essa paralisação. Por que esse impasse político se agrava justamente agora, né? A gente vê Donald Trump conseguindo ter sucesso em chegar num acordo entre o Hamas e Israel, mas dentro, né, do seu próprio governo ele não consegue ali um acordo entre democratas e republicanos no Senado, né? Ou seja, como avaliar nesse momento, né, o que explica essa incapacidade de articulação doméstica, né, diante de um êxito diplomático que a gente tem agora para Donald Trump? Perfeito, Débora. E ele se agrava porque isso cada vez mais vai sendo sentido pela população. Os shutdowns, eles geralmente não causam nenhum sacrifício, na população nos primeiros dias. Ele não é linear, né? Então, mas conforme vão se passando os dias, o shutdown vai sendo cada vez mais sentido pela população, tanto nos serviços básicos, quanto naqueles serviços que o próprio Trump entende como básico, mas nem sempre são, né? Na verdade, pega os parques, por exemplo. Eles são fechados, eles não são serviços essenciais, mas o governo acaba considerando como um serviço essencial justamente para fazer a população sentir e se manifestar. Tem as filas também dos aeroportos que começam a ficar maiores, e tem, como você bem mencionou, o pagamento dos militares que ocorre na segunda-feira. Tudo isso vai causando um ônus político para aquele partido que é, provoca a paralisação, tá? Por enquanto, tá, os democratas vêm ganhando a popularidade, o que é bem comum em outros shutdowns, tá? Geralmente, quem promove o shutdown, que no caso aqui são os democratas, geralmente esse partido fica mal visto pela população, mas aqui é diferente, por isso que esse shutdown é um pouquinho diferente. Aqui os democratas eles estão sendo vistos como como levantar bandeiras sociais, porque o que eles estão pedindo, que é a sétima tentativa de retorno dos republicanos, é a mesma coisa do que todos os pedidos dos democratas nas outras 6 pedidos de retorno, que é o ACA, né, o Affordable Care Act, que é o nome novo para o tal do Obamacare, né, que foi implementado em 2010, que nada mais é do que um subsídio ao seguro de saúde, tá? É isso que os democratas querem. Eles querem que mantenha esse subsídio, e por isso que eles estão se negando ao retorno das atividades do Congresso. E Beto, pensando nos impactos, né, econômicos, você muito bem mencionou essa questão de atraso ali de paralisação de alguns serviços. A gente já tem vários relatos, né, vários registros de atraso de voos, atrasos e cancelamentos de voos, porque isso obviamente, né, compromete o salário desses controladores de voo que mesmo irem trabalhar, vão trabalhar, vêm com a sobrecarga, equipe reduzida, enfim. O impacto macroeconômico dessa paralisia, assim como o impacto, obviamente, né, doméstico, isso já foi precificado pelas bolsas, pelos investidores? Até que ponto o mercado financeiro já precificou ou ainda pode começar a precificar esse risco fiscal dos Estados Unidos, dada a situação que vem pesando muito mais, né, nas últimas negociações, a possibilidade ainda de corte de juros, né, pelo Federal Reserve, né? Como que você avalia já a precificação dos impactos desse shutdown, que já vai passando de uma semana e sem previsibilidade de acordo? Pelo contrário, né, o que a gente tem é Donald Trump cada vez mais acirrando, levantando, né, um pouco o tom aos democratas, fazendo ameaça de cortar, inclusive, programas que são realmente de interesse e defendidos pelos democratas. A gente viu, inclusive, um cronômetro sendo disponibilizado pela Casa Branca, né? Eles colocaram ali um relógio mostrando o tempo em que os democratas, né, já estão levando aí de paralisação. Os democratas fecharam o governo e aí eles têm aqui os dias, né? 9 dias, 7 horas e 21 minutos. A Casa Branca, um site oficial, né, determinando dessa forma: democratas fecham o governo, ou seja, não parece estar ali realmente aberto a qualquer tipo de flexibilização para acordo nesse momento. Perfeito. Por isso que esse shutdown também é diferente nesse sentido, né? Os dois partidos não têm um interesse urgente de ah,
fazer o governo, o Estado funcionar novamente. A gente vê isso até pela própria presença física dos senadores nos plenários, ah, depois dos horários normais de trabalho, também nos finais de semana, eles não têm ido. Então, assim, existe, na verdade, assim, uma ideia do Trump de enforcar a população no sentido de fazer eles sentirem a paralisação do Estado para justamente barganhar aquilo que ele quer com os democratas, que é não implementar esse subsídio que os democratas tanto pedem para fazer o Estado voltar a funcionar. Nesse caso também é diferente, por quê? Porque não foi acordado o que a gente chama de stopgap, né? Que é um acordo paralelo ao shutdown, que pelo menos você mantém alguns serviços essenciais funcionando. Um deles, você também mencionou, que são os dados de economia, né? A gente está falando do CPI, que é a inflação deles, a gente fala dos dados de mercado de trabalho como um todo, né? Desde o payroll até os dados de desemprego, tem também os dados de atividade, todos esses, de alguma forma, eles estão sendo ou adiados ou simplesmente não, já foi informado que eles não serão divulgados. Isso tudo se agrava pelo fato que no dia 29 a gente tem mais uma reunião do Fed que, ao que se prevê, vai reduzir um pouco mais a taxa de juros nos Estados Unidos, que deveria ser baseado nos dados recentes. A gente acha que não vai mudar, obviamente, essa decisão. A gente acha que a queda de juros, ela sim acontece, não só porque o board do Federal Reserve, ele não tem sido muito sensibilizado por dados de atividade, né? Ele tem sido mais sensibilizado por dados de emprego, mas também como a própria ação é, fazer esse furlough, né, que é esse afastamento temporário dos servidores de Estado, isso por si só já é um fator desacelerador da atividade, desacelerador do PIB. Isso é um desacelerador também da inflação. A gente tem por volta de 700, aí são números que a gente não sabe, né? Por volta de 700 a 800 trabalhadores que estão nesse afastamento temporário. A gente não sabe quem está recebendo, quem não está, porque a pessoa também que deveria fazer essas estatísticas, também, ironicamente, ela está afastada. Então, mas a gente estima ali que são 700 a 800 trabalhadores que deixam de consumir, consomem menos e que também trabalham, estão afastados. Pois é, e como que fica a questão da credibilidade fiscal em relação não só a credibilidade fiscal, mas também a credibilidade em cima da segurança, né, dos títulos do Tesouro americano, dos treasuries, especialmente nesse momento de impasse político, né? Ou seja, a gente pode ter esse risco, todo esse imbróglio, né, desse shutdown nesse momento, afetando a segurança dos títulos do Tesouro americano, Beto? Por enquanto, a gente não está vendo isso, a gente não viu isso também nos outros shutdowns do governo. O que o Trump está tentando também fazer é justamente aproveitar esse shutdown para cortar serviços do Estado, que é o que já foi tentado com algum relativo sucesso no DOGE, né? Que é até capitaneado inicialmente pelo Elon Musk, mas agora ele tá aproveitando esse afastamento temporário e ameaçando, tá, algo até inconstitucional, mas é ameaçando ah, fazer com que esses trabalhadores ou não recebam ou simplesmente não voltem ao mercado de trabalho, tá? Isso é um dos fatores. O outro fator é que também o secretariado do presidente Trump, ele tem aproveitado para fechar agências de Estado, né? Principalmente aquelas agências que são mais ligadas ao Partido Democrata, tá? Então, tudo isso, na verdade, está acontecendo e o Trump está tentando justamente cortar alguns custos e por isso que talvez que o mercado de Treasury não esteja, o mercado de tesouro americano não esteja reagindo tão mal assim, porque ele está vendo nisso, ele não está vendo nesse shutdown ainda uma questão fiscal, ele está vendo mais uma questão ideológica, tá? Porque a principal pauta aqui é o tal do Obamacare, que os democratas tanto querem que os subsídios se mantenham. E isso também é o que pode explicar, nesse momento, a gente até ter uma desvalorização aqui de 0,20% do DXY, mas o DXY ele retomou a marca dos 99,3 pontos e chegou a 96, né? Não muito tempo atrás. Isso poderia justificar, então, a gente não ter um impacto tão direto na moeda americana nesse momento, essa leitura de que existe uma questão muito mais ideológica, política? Exato, mas também o fator desacelerador da atividade, né, por conta de todo shutdown, isso promove mais cortes de juros,
tá? Então, se o mercado estava na dúvida entre um ou dois cortes, agora não está mais. Agora o mercado realmente está comprando a ideia de que terão mais dois cortes de juros, um agora em outubro e o outro em dezembro, tá? Nas duas reuniões que ainda faltam para o fim do ano. Porque o próprio mercado entende que fazer um shutdown, você colocar 700 a 800 mil pessoas em casa, isso são menos pessoas produzindo, né, consumindo. O governo é um consumidor especial, relevante do PIB, mas também pessoas consumindo nas suas famílias, né? Porque ou não estão recebendo, ou estão recebendo atrasados. E então isso por si só já vai ajudar o que o próprio, assim, pode até promover, na verdade, o que o Trump tanto quer assustar as pessoas, quer falar que a economia está entrando numa recessão e usar isso como desculpa para reduzir taxa de juros. A verdade é que a economia não é isso que está acontecendo, a economia americana ela está aquecida, sim, mas o Trump quer tanto reduzir juros que ele vai usar isso também como uma desculpa para continuar fazendo esses ataques ao Banco Central. Perfeito, obrigada. Então, ótimas análises sempre. Conversei aqui com o diretor de investimentos da Nomos, o Beto Saadia. Meu querido, uma ótima sexta-feira para você e até a próxima. Eu que agradeço e bom fim de semana. Até mais.